A noite de terça-feira passada tinha tudo para ser perfeita. Convocada, a torcida respondeu presente mesmo com chuva. Colaborou com a campanha de arrecadação de agasalho e tinha esperança que o time recomeçasse o Campeonato Brasileiro dando a volta por cima. Entre os atletas e a comissão técnica também havia essa expectativa. O técnico Osmar Lois aproveitou a parada para a Copa América e trabalhou incansavelmente para dar um novo padrão de jogo ao time. Antes de a bola rolar, no vestiário, o clima era de confiança. O ambiente se mostrava favorável e o bom começo do time no jogo alimentou a esperança. Pressionando, empurrado pela torcida, o time buscava incessantemente pelo gol. Aos 12 minutos, o lance que poderia ter modificado tudo. Pênalti em Anselmo Ramon não marcado pela arbitragem e protesto dos rubro-negros. O gol do adversário aos 37 minutos não foi uma ducha fria. Pelo contrário, motivou o time a continuar buscando empate e, consequentemente, o triunfo. Os atletas foram guerreiros, alguns chegaram à exaustão. Nem o empate veio, mas a torcida saiu do Barradão convencida de que a equipe melhorou e a tendência é alcançar os resultados positivos. E agora com as palavras do treinador Osmar Lois ao final do jogo. Lois, tempo teve suficiente, quase 30 dias para treinamento, portões fechados, sigilo total nos treinamentos. O torcedor esperava um time com outra identidade, um time com mais força, já que o trabalho também, não só a parte tática, mas principalmente a parte física. E, de repente, a equipe vem e perde mais um no Barradão. O que você explicar ao torcedor, o tempo que você teve, com treinos secretos, e, de repente, a equipe não rendeu o esperado? Boa noite. Primeiramente, só deixar muito claro que os treinos fechados é devido à Copa América, não é uma necessidade e um pedido do Vitória. Vocês sabem disso, parece que a gente está se escondendo e a gente aqui não está se escondendo de forma alguma. A gente, bem pelo contrário, a conversa vocês podem falar com a assessoria de imprensa, é sempre para deixar o treino mais tempo possível aberto, para que vocês possam olhar o que a gente está fazendo e transmitir isso para o nosso torcedor. Ninguém aqui está brincando, todo mundo trabalha com muita seriedade, com muita busca de evoluir, de melhorar. É claro que o torcedor sai chateado, assim como nós estamos. Acho que a gente melhorou muito fisicamente. Acho que a equipe foi contundente no sentido físico. Acho que tivemos um primeiro tempo até muito bom. Talvez se o árbitro tivesse dado o pênalti, que foi claro que todo mundo viu o jogo, nós estaríamos falando aqui de uma grande vitória, porque nós controlamos a partida, sofremos em bolas paradas e nada mais do que isso, mas é resultado. Hoje, se eu pudesse trocar tudo isso que eu estou falando, de melhora física, de resultado, de rendimento, de possibilidade, por uma vitória jogando mal pra caramba, com um erro de arbitragem, nós estaríamos todos aqui comemorando. Então, a gente tem que pedir para o torcedor que ele entenda, não é fácil, nós também não estamos satisfeitos com isso que está acontecendo, sabemos que a dificuldade cada vez ela aumenta, porque a distância vai ficando cada vez maior, a pressão ela se incide cada vez mais, a segurança que os atletas podem ter no campo ela também diminui, e a gente tem que trabalhar para melhorar isso. Osmar, boa noite para você. O Vitória, como fechou os treinamentos, não pudemos ver, a assessoria nos passava o que acontecia, assim, e eu vi muito organização ofensiva, muitos treinos, a assessoria nos passou nesse sentido. Mas no jogo de hoje, por exemplo, o Vitória não deu um chute no gol. O goleiro praticamente não fez não fez uma defesa. E dois jogadores de beirado, Marcelo e Wesley, não apareceram na partida. Isso se dá muito por conta do entrosamento da equipe, que ainda não tem 4 jogadores novos, jogaram hoje, novidades, ou alguma coisa que você enxerga que precisa melhorar urgentemente, Osmar? Eu acho que esse dado que você traz de que o goleiro do adversário não fez nenhuma defesa, ele é verdadeiro, mas aí quantas vezes os caras se atiraram na frente da bola e interromperam bolas que iam no gol, né? A gente pode falar desse último lance aí, que era uma situação claríssima, a gente pode falar de 2 chutes do Chiquinho, que o zagueiro tira com a bola na direção do gol, a gente fala no primeiro tempo de uma bola cruzada que o zagueiro tira, que o Marcelo estava entrando, ou seja, tivemos situações, não teve a finalização de fato, mas as situações de risco elas ocorreram no lance. Pô, tem que ser mais? Tem que ser muito melhor do que isso. Você já acompanha o Vitória, sabe as necessidades, os problemas, a gente sabe que vocês estão trabalhando, tentando melhorar, mas cada dia a torcida cobra mais, porque está reduzindo o prazo, não está tendo gordurinha. Então a pergunta agora vai ser diferente. O que é que o Vitória precisa fazer para ganhar? Vem aí o Criciúma, que não dá para pensar no empate. Tem que ganhar. E outra coisa, você tirou o Felipe Gedós porque ele pediu para sair, estava cansado, ou foi uma mudança sua para melhorar alguma coisa? A gente precisa melhorar justamente as nossas finalizações. Acho que a gente precisa acertar mais no gol, como ele
questionou, nós finalizamos 20 bolas e, na realidade, acertamos no gol, acho que 3 ou 4, mais umas 4 ou 5 bloqueadas, e o resto foram finalizações para fora. Precisamos melhorar essa parte. Eu acho que o número de finalizações que a gente teve é um número bem aceitável para um jogo de futebol, e a gente precisa evoluir nisso. A gente já vivencia isso há muito tempo no futebol, que treinador vive de resultado. E, pelo tempo que eu tenho na cobertura aqui no Vitória, até no outro lado lá na Itinga, eu vi o presidente sair com a cara que não gostou, meio insatisfeito. Ele conversou contigo alguma coisa, você sente que seu cargo está ameaçado em virtude de 4 jogos, 1 empate, 3 derrotas, apesar que você tem pouco tempo no clube? Eu acho que o cargo do treinador, quando os resultados não vêm, ele está sempre ameaçado. O que eu posso falar, e que eu tive ali a conversa com o Paulo, foi de cobrança, de parte de que coisas que a gente poderia ter feito melhor. A gente tem uma relação muito boa, não só com o Paulo, mas com toda a diretoria. Efetivamente, a gente precisa encontrar soluções. A busca nossa de todo o departamento técnico do Vitória é para buscar soluções. A gente teve 3 contratações, está ainda no mercado, a gente pretende ainda conseguir fazer mais umas 2 ou 3, pelo menos. A gente vem em busca disso, de evoluir. O que a gente precisa é de resultado. O treinador vive de resultado no Brasil. Não vou perguntar de Martins, porque poucas vezes a gente viu, apesar de ter sido do gol, o Martins ficou ali sem muito trabalho para fazer, mas eu queria que você fizesse uma avaliação de Baraca e também do Chiquinho, estreantes na noite de hoje. Acho que o Baraca cumpriu aquilo que estava proposto. Nós queríamos um cara experiente, eu acho que ele dominou bem o setor ali, a gente sabe das características, não é aquele jogador que vai pisar dentro da área, apesar de ter feito uma bela ultrapassagem numa situação de gol, mais uma dessas que nós estamos falando de situação clara, um cruzamento que acabou sendo tirado pelo Jonas, logo no início da partida, que poderia ter dado talvez um gol para a gente. E Chiquinho, eu acho que ainda está se adaptando, ele vinha jogando há muito tempo, jogando como meia, hoje a gente optou pela lateral, por ter uma melhor situação de passe. Acho que ele poderia ter se apresentado um pouquinho mais ao ataque, talvez a condição física dele não tenha permitido, ele é um jogador experiente, se controlou nisso, mas acho que melhorou de um modo geral, a sua atuação foi boa. Osmar, muitas pessoas, e eu inclusive, né, analisando a partida, reprovei o volante Marciel no jogo de hoje. Na verdade, já em alguns jogos ele vem atuando mal. A função que você exigiu dele, ele cumpriu. Você enxerga de que forma o jogador Marciel? Eu não gosto de fazer pergunta individual, mas as críticas são bem pesadas. Eu acho que o Marciel, ele, comparado com o último jogo que ele fez, ele melhorou. Ainda está abaixo do que ele pode render, é um jogador que eu conheço bem. Está abaixo, ele sabe também que ele está abaixo. Precisa melhorar um pouquinho o seu ritmo, precisa pisar um pouquinho mais à frente em alguns momentos. É um jogador que não se omite, isso é uma coisa que a gente tem que valorizar, porque é um jogador que mesmo com a torcida pegando no pé dele, com os melhores rendimentos não estando presente, ele não se omite. A gente, hoje, no nosso elenco, nós temos ele e o Baraca, que fez a estreia. O Léo Gomes estava lesionado até 3 dias ou 4 dias atrás, que é outro jogador que pode jogar nessa função. A gente tem que dar apoio para o jogador nesse momento e tentar fazer com que ele evolua. Essa é a nossa busca. É uma situação que não é corriqueira, a gente acompanhar um jogo e no final da partida os jogadores se recusarem a falar. É claro que reflete muito o momento do Vitória no campeonato, mas eu queria que você falasse sobre isso, com a sua avaliação. Os jogadores deixam o campo, reflete bem mesmo esse drama, o momento delicado que o Vitória está vivenciando na competição? Ninguém deu entrevista? Foi uma decisão deles. Eu acho que isso demonstra, para vocês da imprensa fica ruim, porque é o momento de defender a sua parte perante a torcida, falar com a torcida. Falaram? Então não é todos. Então, me desculpa. Então, gente, eu acho que talvez você não tenha tido sorte no momento que tenha tentado a entrevista, porque se o colega está dizendo que 4 falaram, não é uma situação assim. Então, assim, acho que se tivessem tomado essa medida, que não é o caso, eu acho que seria uma medida deles, não tem nada a ver com a comissão ou com a assessoria de imprensa, mas eu acho que nem tem por que nós falar, porque eles deram entrevista. Valeu, gente.